Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias para mais um vídeo. Hoje é dia de aprender jogando e hoje eu vou contar a história da Revolução Francesa. O gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do jogo Assassin's Creed Unity, que passa-se nessa época, na época da Revolução Francesa. Então deixemos o gameplay rolando de fundo enquanto vamos para o que interessa, que é a história da Revolução, uma das mais famosas de todo mundo, a Revolução Francesa. Bom, pode-se dizer que a Revolução Francesa ela teve um relevante papel, né, nas bases da sociedade daquela determinada época. E além dela ter sido um marco divisório da história, ela deu início também à Idade Contemporânea. E ela foi um acontecimento que foi tão importante que os seus ideais eles influenciaram vários movimentos ao redor do mundo. E como eu já havia comentado aqui no vídeo que eu fiz, a própria Inconfidência Mineira. Esse movimento ele teve a participação de vários grupos sociais aí, não só da elite, mas também de pobres, pessoas que estavam desempregadas, pequenos comerciantes, camponeses, e eles tinham também que pagar tributo aí à nobreza e também tributo ao clero, e eles participaram da revolução. Em 1789, a população da França ela era a maior do mundo, isso mesmo. A população da França era a maior do mundo e ela era dividida em três estados, que era o clero, que era o primeiro estado, a nobreza, que seria o segundo estado, e nós tínhamos por final o povo, né, que compunha aí o terceiro estado. O clero ele era o que? Os bispos, né, os abades e os cônicos, né, o pessoal do alto clero, e do baixo clero a gente tinha aí os sacerdotes, né, também sacerdotes religiosos pobres. Aí nós tínhamos a parte da nobreza, que vinha com a nobreza cortesã, que era o que? Eram os moradores do Palácio de Versalhes, né? Tínhamos aí a nobreza provincial, que era o grupo que era empobrecido, que vivia no interior. Nós tínhamos também a nobreza de toga, que eram os burgueses ricos que comprovavam títulos de nobreza e cargos políticos e também alguns cargos administrativos. Do povo a gente tinha a composição aí dos camponeses, da grande burguesia, que eram os banqueiros, também grandes empresários e os comerciantes. Na média burguesia a gente já tinha os profissionais liberais, né, autônomos, a gente tinha também a pequena burguesia, que eram os artesãos, alguns comerciantes. Nós tínhamos também os sans-culottes, que eram os aprendizes de ofícios, ou seja, os assalariados e também os desempregados. E tinham também esse nome porque eles não usavam os calções curtos com meias típicas da nobreza, por isso sans-culottes. O clero e a nobreza, eles tinham vários privilégios. Por exemplo, eles não pagavam impostos e eles recebiam pensões do Estado e eles podiam exercer cargos públicos. E o povo tinha que arcar com todas as despesas do primeiro e do segundo estado. E com o passar do tempo, influenciados pelos ideais do iluminismo, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, se você não viu, clica no link da descrição. O terceiro estado ele começou a se revoltar e a lutar pela igualdade de todos perante a lei. Então eles pretendiam o quê? Combater, dentre outras coisas, o absolutismo monárquico e os privilégios da nobreza e do clero. A economia francesa ela passou e passava por uma crise que era mais da metade da população trabalhava no campo. Porém, vários fatores como clima, secas, também inundações, eles pioravam ainda mais a situação da agricultura, fazendo com que os preços subissem mais ainda, e nas cidades e no campo a população sofria com a fome e com a miséria. E além da agricultura, a indústria têxtil ela também passava por algumas dificuldades por causa da concorrência com os tecidos ingleses que chegavam do mercado interno francês. E como consequência disso, vários trabalhadores ficaram desempregados e a sociedade teve o seu número de famintos e marginalizados mais elevados ainda. E toda essa situação fazia com que a burguesia, né, que era ligada à manufatura e ao comércio, ela ficasse cada vez mais infeliz, a fim de que de contornar a crise. Aí veio o rei Luís XVI, que resolveu cobrar tributos ao povo do terceiro estado, em vez de fazer cobranças ao clero e à nobreza.
E aí, sentindo que os privilégios estavam ameaçados, o primeiro e o segundo estado se revoltaram e pressionaram o rei para convocar a Assembleia dos Estados Gerais, que ajudaria a obrigar o povo a assumir os tributos novamente. E aí, a Assembleia dos Estados Gerais, que não se reunia há 175 anos, que era formada por integrantes dos 3 estados, só era aceito um voto para cada estado. Como o clero e nobreza estavam sempre unidos, isso sempre somava 2 votos contra o povo, então eles sairiam vencedores. E essa atitude prejudicou a nobreza, que não tinha consciência do poder e do povo, e também porque as eleições para a escolha dos deputados elas ocorriam em um momento favorável aos objetivos aí do terceiro estado, já que eles viviam na miséria e o momento atual do país era de crise econômica, fome e desemprego. Em maio de 1789, após uma reunião da Assembleia no Palácio de Versalhes, surgiu o conflito entre os privilegiados, que era o clero e a nobreza. A nobreza e o clero, eles perceberam que o povo tinha mais deputados que os 2 primeiros estados juntos. Então eles queriam de qualquer jeito fazer valer o voto por ordem social, e o povo que levava vantagem, eles queriam que o voto fosse individual. E para que isso acontecesse, seria necessário uma alteração na Constituição. Mas a nobreza e o clero eles não concordavam com essa atitude, e esse impasse fez com que o terceiro estado se revoltasse e saísse dos Estados Gerais. E fora dos Estados Gerais, eles se reuniram e formaram a Assembleia Nacional Constituinte. E o rei, Luís XVI, ele tentou agir aí de alguma forma, só que o povo permaneceu unido. Então eles tomavam conta das ruas e o slogan dos revolucionários era liberdade, igualdade e fraternidade. Foi então que em 14 de julho de 1789 os parisienses, os franceses, eles invadiram e tomaram a Bastilha, a prisão que representava o poder absoluto do rei, já que era lá que ficavam os inimigos políticos deles. E esse episódio ficou conhecido como a queda da Bastilha. Então o rei, que já não tinha mais como controlar a fúria popular, e tomou algumas precauções para acalmar o povo que havia invadido o local, matava e tomava os bens da nobreza, veio-se aí o regime feudal sobre os camponeses, que foi abolido e os privilégios tributários do clero e da nobreza acabaram. Então, eles cortaram o regime feudal dos camponeses e os privilégios tributários que eram dados ao clero e à nobreza também acabaram. Bom, aí a gente teve aí no dia 26 de agosto de 1789 a Assembleia Nacional Constituinte que proclamou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que tinha os princípios e os principais pontos deles eram o respeito pela dignidade das pessoas, a liberdade e igualdade dos cidadãos perante a lei, direito à propriedade individual, direito de resistência à opressão política, liberdade de pensamento e também de opinião. Foi em 1790 que a Assembleia Constituinte reduziu o poder do clero, confiscando diversas terras da igreja, e pôs o clero sob a autoridade do Estado, e essa medida foi feita através de um documento chamado Constituição Civil do Clero. Porém, o Papa ele não aceitou essa determinação. Então sobraram 2 alternativas para os sacerdotes fiéis ao rei, que era sair da França e lutar contra a Revolução. E muitos concordaram com essa lei para poder permanecer no país, mas os insatisfeitos eles fugiram da França e no exterior eles decidiram se unir e formar um exército para reagir à Revolução. E em 1791 foi concluída a Constituição feita pelos membros da Assembleia Constituinte. E os principais tópicos dessa Constituição foram a igualdade jurídica entre os indivíduos, o fim dos privilégios do clero e nobreza, a liberdade de produção e de comércio sem a interferência do Estado, nesse caso, a proibição de greves, a liberdade de crença, a separação do Estado da Igreja, a nacionalização dos bens do clero, 3 poderes criados como o legislativo, o executivo e o judiciário, e, por sua vez, o rei Luís XVI não aceitou a perda do poder e passou a conspirar contra a Revolução. E para isso ele contatava nobres emigrantes aí, e monarcas também da Áustria e Prússia, que também se sentiam ameaçados com a Revolução. E o objetivo dos contra-revolucionários era organizar um exército que invadisse a França e restabelecesse a monarquia absoluta.
E foi em 1791 que Luís XVI quis se unir contra os revolucionários e ele fugiu da França, mas ele foi reconhecido, capturado, preso e mantido sob vigilância. Já em 1792, o exército austro-prussiano invadiu a França, mas ele foi derrotado também pelas tropas francesas na Batalha de Valmy. E essa vitória deu nova força aos revolucionários franceses, e esse fato levou os líderes da burguesia decidir proclamar a República em 22 de setembro de 1792. E com a proclamação, a Assembleia Constituinte foi substituída pela Convenção Nacional, que tinha como uma das missões elaborar uma nova Constituição para a França. E nessa época, as forças políticas que mais se destacavam eram as do Girondinos, que era a alta burguesia, os jacobinos, que era a burguesia pequena e média, e o proletariado de Paris, e que eram radicais e defendiam os interesses do povo, liderados por Robespierre e Saint-Just, que eles pregavam aí a condenação à morte do rei. E também teve o grupo da planície, que apoiava sempre quem estava no poder. E mesmo com o apoio dos girondinos, Luís XVI foi julgado e guilhotinado em janeiro de 1793. E a morte do rei trouxe aí uma série de problemas, como revoltas internas e também a reorganização das forças absolutistas estrangeiras. Aí foram criados o Comitê de Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário, que foi responsável pela morte na guilhotina de muitas, mas muitas pessoas que eram consideradas traidoras da revolução aí, dessa causa revolucionária. E esse período ele foi conhecido como um terror ou grande medo, pois os não jacobinos eles tinham medo de perder as suas cabeças. E aí começa uma ditadura jacobina que era liderada por Robespierre, que durante o seu governo ele procurava equilibrar aí entre várias tendências políticas, umas mais identificadas com a alta burguesia e outras mais próximas das aspirações das camadas populares. E Robespierre ele conseguiu aí algumas realizações significativas, como no setor militar. O exército francês conseguiu aí repelir o ataque de forças estrangeiras. E durante o governo dele vigorou a nova Constituição também da República, que vigorou em 1793, que assegurava ao povo o direito ao voto, o direito de rebelião, o direito ao trabalho e à subsistência, e também continha uma declaração de que o objetivo do governo era o bem comum e a felicidade de todos. Quanto às tensões que ocorreram aí decorrentes da ameaça estrangeira, quando elas diminuíram, os girondinos e o grupo da planície eles uniram-se contra Robespierre, que sem um apoio popular foi preso também e cortado a cabeça dele em 1794, foi guilhotinado. E após a sua morte, a Convenção Nacional foi controlada por políticos que representavam os interesses da alta burguesia. E com essa nova orientação política, essa convenção ela decidiu elaborar aí outra constituição para a França. E a nova Constituição ela estabelecia aí a continuidade do regime republicano, que seria controlado pelo Diretório, que durou de 1795 a 1799, e nós tivemos nesse período aí outras várias tentativas para controlar o descontentamento popular e afirmar o controle político da burguesia sobre o país. E durante esse período a França ela voltou a receber ameaças das nações absolutistas vizinhas, que agravaram a situação. E nessa época o famoso Napoleão Bonaparte ganhou prestígio como militar e com o apoio da burguesia e do exército ele provocou um golpe. E foi em 10 de 11 de 1799, bem precisamente, Napoleão ele dissolveu o diretório e estabeleceu um novo governo chamado Consulado. Esse episódio ficou conhecido como 18 Brumário. E com isso ele consolidava as conquistas da burguesia, dando um fim para a Revolução Francesa. Como esse vídeo já ficou bem extenso, no próximo vídeo eu falo aí só sobre a vida de Napoleão Bonaparte. Vamos falar agora um pouco de filmes. Bom, os filmes sobre a Revolução Francesa são muito antigos, então às vezes é até bem difícil de você encontrar. Depende aí de quão você vai além para poder achar o filme. Acredito que muitas pessoas nem chegam a pesquisar para ver. Mas são filmes bem antigos, então já vou deixando de antemão que é difícil de encontrar.
Alguns são mais fáceis, como Napoleão, que é um filme de 1927, e apesar dele ser bem antigo, ele é um clássico. Ele é um clássico, inclusive, do cinema mudo. Então, dá pra você achar esse filme Napoleão. A gente tem o filme Maria Antonieta, já é mais fácil de achar, é de 2006. A gente também tem a Revolução Francesa, que é do Doug Schultz, só que ele é estilo documentário. Ele é um filme de 2005, mas é estilo documentário. E a gente tem também aí a Marselhesa, que é de 1938, é bem antigo, é mais pro drama. Tem Dalton, que é o Processo da Revolução, é um filme de 1982, também é drama. E a gente tem aí Casanova e a Revolução, que é um filme de 1982 também, saiu no mesmo ano de Dalton. Então é mais facinho de você achar até esses dois filmes aí, se você fizer uma pesquisa aí no Google. Eu, por exemplo, alguns filmes eu acabo achando em essas casas antigas de DVD, de história, depende de onde você mora, né? Se você mora no interior vai ser muito difícil achar alguns materiais assim, não é só procurando, mas hoje em dia a gente tem praticamente tudo na internet. As coisas mais antigas a gente não tem. Por exemplo, tem uma relíquia, se vocês encontrarem, é uma minissérie que se chama La Révolution Française. É uma minissérie que é comemorativa dos 200 anos da Revolução. Ela foi lançada em 1989. E outro filme também, se vocês encontrarem, é A Queda da Bastilha, que é baseado no romance de Charles Dickens. Também é um filme de 1935, mas vale muito a pena, né? Tem outro também aí que é Os Mercenários no Reino em Chamas, mas é antes da Revolução. Mas vale a pena ver também, que acaba contando um pouquinho aí daquela fase, né, pré-revolução. Bom, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado bem esclarecedor. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Se vocês ficaram com alguma dúvida, não hesitem em postar nos comentários, que assim que for possível eu tento respondê-los. Então é isso. Bons estudos a todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz. Tudo de bom. Fui. Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias para mais um vídeo. Hoje é dia de aprender jogando e hoje eu vou contar a história da Revolução Francesa. O gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do jogo Assassin's Creed Unity, que passa-se nessa época, na época da Revolução Francesa. Então deixemos o gameplay rolando de fundo enquanto vamos para o que interessa, que é a história da acontecimento que foi tão importante que os seus ideais eles influenciaram vários movimentos ao redor do mundo. E como eu já havia comentado aqui no vídeo que eu fiz, a própria Inconfidência Mineira. Esse movimento ele teve a participação de vários grupos sociais aí, não só da elite, mas também de pobres, pessoas que estavam desempregadas, pequenos comerciantes, camponeses, e eles tinham também que pagar tributo aí à nobreza e também tributo ao clero, e eles participaram da revolução. Em 1789, a população da França ela era a maior do mundo, isso mesmo. A população da França era a maior do mundo, e ela era dividida em 3 estados, que era o clero, que era o primeiro estado, a nobreza, que seria o segundo estado, revolução, uma das mais famosas de todo o mundo, a Revolução Francesa. Bom, pode-se dizer que a Revolução Francesa ela teve um relevante papel, né, nas bases da sociedade daquela determinada época. E além dela ter sido um marco divisório da história, ela deu início também à Idade Contemporânea. E ela foi e nós tínhamos por final o povo, né, que compunha aí o terceiro estado. O clero ele era o que? Os bispos, né, os abades e os cônicos, né, o pessoal do alto clero, e do baixo clero a gente tinha aí os sacerdotes, né, também sacerdotes religiosos pobres. Aí nós tínhamos a parte da nobreza que vinha